Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o 33. É longo, mas eu quero que você acompanhe a leitura com muita atenção daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Amém? E enquanto você se prepara para a leitura, eu quero fazer um pedido para você. O pai do nosso querido pastor Plínio não está bem. Estavam tentando interná-lo, não sei se eles já conseguiram internar. Voltou para o hospital, ele não está bem. E o pastor Plínio passou com ele a noite passada, e agora vai passar essa noite com ele lá. Estejam orando, o nome dele é Manuel, para que Deus seja fortalecendo ele, fortalecendo a família, entrando com a provisão dele, não é? Porque Deus é Deus de todas as coisas, amém? Ele faz tudo do jeito dele, como Ele quer. Nossa vontade, e nós estamos clamando e orando para que Deus estabeleça a vontade dEle, para que o Manuel seja curado e restaurado na sua saúde. Vamos lá então? O ar-condicionado já foi para o Templo Novo, tá, mano? Por isso que você está assim, ó. Né? Eu vou pregar na semana que vem sobre... Não. Eu ia falar, mas Deus falou assim: cale-se. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão
e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? O que vemos depende da lente com a qual nós olhamos. Os judeus viveram no Egito mais ou menos 430 anos, e desse tempo eles viveram debaixo do jugo escravo aproximadamente 300 anos, um pouco mais, pois eles só se tornaram escravos depois que um outro faraó, que não conhecia José, se levantou e começou a oprimi-lo. Você vai ver isso lá em Êxodo, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Sob o jugo escravo, é que o povo clama a Deus que lhes ouve e levanta Moisés como libertador. Ele tira os judeus do jugo de Faraó e leva-os para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Deus usa Moisés para isso. Já no deserto, Deus pede a Moisés que separe das 12 tribos, 12 líderes, um de cada tribo, e os envie a espiar a terra prometida. Foram, e durante 40 dias que lá estiveram, viram uma terra boa, mas desafiadora. Entenda, foram 12 líderes, cada um da sua tribo, não da sua casa, mas da sua tribo. Terra que eles viram era uma terra boa, porque ela manava leite e mel. Seus frutos eram bons, até trouxeram frutos, não é? Números 13 e 27 nos relata isso. Mas eles diziam: o povo que mora nela é poderoso, as cidades são grandes e fortificadas, tem gigantes, um povo habita no deserto, outro habita nas montanhas e outros na região do mar e à beira do Jordão. Diante dessa visão, desse olhar, eles se viram incapazes e começaram a falar mal da terra. Os líderes, eles murmuraram contra Moisés e Arão, incitaram toda a congregação a murmurar, e essa mesma congregação se levantou contra Calebe e Josué, porque eles foram contra o que os 10 líderes falaram. Por não concordar, Josué e Calebe, eles incitaram para que Josué e Calebe fossem apedrejados.
Aqui eu quero abrir um parênteses para você que é líder, para você que lidera, não é? Todo mundo tem eu não vou falar de um chamado, mas todo mundo tem uma responsabilidade para liderar. Se você não lidera ninguém, no mínimo a sua vida você lidera. No mínimo a si próprio você precisa liderar. Mas a visão, o líder, ele é um influenciador. Todo líder precisa entender que ele ou é influenciador de si mesmo, não é? Mas ou ele é influenciador de uma pequena, média ou uma grande multidão. Mas líder é um influenciador. Ele tem uma responsabilidade imensa sobre aqueles os quais ele lidera. Portanto, a visão desse líder para a sua liderança, a visão que esse líder tem das pessoas, do projeto, do objetivo, dos desafios, não é, que ele lidera e do povo que ele conduz, é absurdamente importante. Um líder negativo, um líder down, um líder baixo astral, um líder com síndrome de hiena, um líder que tudo não dá, tudo vê dificuldade, só vive cansado, não dá para nada, não sonha, um líder que não tem esse tipo de visão de expansão, de alcançar e de conquista, ele mata o seu povo, ele destrói o seu povo, ele cria uma geração de zumbis. Não uma geração de pessoas que sonham, que querem conquistar, que querem ir mais longe. Um líder não vai simplesmente na força do vento, vai na força do Espírito. Porque se ele for na força do vento, quando o vento for contrário, ele para. E um líder não pode parar porque o vento é contrário, ele tem que seguir, tem que baixar a cabeça e avançar. Quantos líderes, amados, param e o seu povo para? Quantos líderes desistem e o seu povo desiste? Quantos líderes jogam a toalha e o seu povo joga a toalha? Eu não sei quantas pessoas você lidera, mas você responde diante de Deus por elas. E não é só diante de Deus, mas a resposta, o resultado dessa liderança, ela cai na sua mão. Por isso, nós temos aqui 12 líderes. 10 foram para vigiar, ou melhor, olhar a terra, para inspecionar a terra, para ver como que era a terra, não é? 12 foram, um líder de cada tribo, não era um líder de uma casa, foi escolhido de uma casa, mas esse era líder de uma tribo, responsáveis por muitas pessoas. Foram 12. Eles já haviam saído do deserto e chegado perto da terra prometida. Haviam chegado próximo da terra prometida. E Deus então fala para Moisés: separe para mim 12 líderes, 12 homens, e envie-os a espiar a terra, a rodear a terra e ver o que tem, e trazer uma palavra para o povo do que é que tem lá esperando por eles. E os líderes foram. E 40 dias eles ficaram lá. Olharam a terra, viram a terra, conheceram a terra, trouxeram frutos, até mudaram o nome de um vale, chamando o Vale de Escol, exatamente por causa do cacho de uva que eles cortaram. Trouxeram outras frutas, um lugar belíssimo, uma terra que mana leite e mel. Deus já havia falado isso para Abraão. Um lugar excelente, mas um lugar desafiador. Tinha um povo lá, tinha moradores lá, mas a terra era deles. Mas eles voltaram com um relatório absurdo. Eles voltaram com um relatório extremamente negativista. Eles voltaram com um relatório de pessoas fracas. Um líder, ele tem que mostrar a sua humanidade, jamais a sua fraqueza. Um líder, ele não pode deixar de ser humano, mas é absurdamente inconcebível um líder fraco. Líder não pode ser fraco. Líder tem que ser forte, mesmo quando ele está enfraquecido. Líder não pode baixar a cabeça, tem que erguer a cabeça e dizer: vamos embora, povo! Líder que para de marchar, mata todo mundo no deserto. Líder não pode ser assim. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda.
e você lidera alguma coisa, nem que seja a sua própria vida, você não pode ser down. Aliás, setembro é o mês do quê? Se trabalha contra o quê? O suicídio. Porque é mais fácil tirar a vida do que viver. Mas eu me pergunto para você, uma pessoa que tem coragem para tirar a própria vida, porque tem que ter coragem. Se não tiver doente, absurdamente doente, se não tiver sofrendo de uma depressão profunda, o cara tem que ser muito corajoso para tirar a vida. Mas o diabo é tão sujo, que a coragem que o cara tem para tirar a vida, é só ele inverter e usar para viver. Valores inversos, visão inversa, sonhos inversos, atitudes inversas. Porque tem que ter coragem para o cara pular de um prédio, pular de uma ponte, dar um tiro. Você tem que ter muita coragem. Mas essa coragem tem que ser usada para viver, para liderar a própria vida e para avançar em nome de Jesus. Diga isso hoje, diga isso nesse mês para alguém que porventura está passando. Você que está em casa pensando em tirar a sua vida, ei, deixa eu te dar uma dica, entrega ela para Jesus. Se você quer tirar, entrega lá na cruz e Ele vai dar a resposta para você. Amém? E esses líderes então voltaram com uma atitude de incredulidade, falta de fé, falta de confiança em Deus. E essa falta de confiança em Deus os levou a vagar pelo deserto durante 40 anos. Porque Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu não aguento mais esse povo. Esse povo está me irritando, esse povo é muita incredulidade, é muita murmuração, é muita idolatria, é muita reclamação, é muita insatisfação, é muita ingratidão, é muita falta de fé, é muita falta de confiança. Eu vou fazer de você um povo forte, Moisés. Moisés falou: não, eu quero esse povo. E então Deus toma você vai ler no capítulo 14, Deus toma uma decisão. E Ele fala para Moisés: esse povo vai arcar com a atitude deles. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. E para cada dia dos 40 dias que eles ficaram lá vigiando a terra, para cada dia dos 40 dias vai significar um ano. E eles vão ficar um ano vagando pelo deserto, até que toda essa geração de 20 anos para cima morra e tombe no deserto. Ninguém vai entrar na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Ninguém, nem da tribo de Josué e Calebe entraram. Sabe por quê? Porque eles abraçaram a ideia dos 10, e não a de Josué e Calebe. Nós queremos um líder que nos leve de volta para o Egito. A gente quer voltar para o Egito porque lá a gente não precisava passar pelo que nós estamos passando, enfrentar o que nós estamos enfrentando. Tem pessoas que elas vêm para Deus e acham que a vida vai ser fácil. Agora entreguei minha vida para Jesus, agora vai ser tudo normal. Normal? O que é normal para você? Até chegar na terra prometida, o normal é ser anormal. Porque é assim que o diabo vai trabalhar, é assim que o mundo vai trabalhar. Para que nós desistamos da promessa, abandonemos a promessa, murmuremos e reclamemos como o povo de Israel reclamou, e toda aquela geração de 20 anos para cima. E diz mais o texto: e os seus filhos vão carregar no deserto por 40 anos a infidelidade de vocês. A infidelidade de vocês, eles vão carregar no deserto. Consequência, nas costas dos filhos, a incredulidade de pais. Isso é tão sério. Isso é tão sério. Sabe, amados, meu tablet está cheio de pena de... Daqui a pouco ele vai começar a... Daqui a pouco ele vai levantar voo aqui. Cada dia, como eu disse, representaria um ano. Isso somaria 40 anos que esse povo permaneceria no deserto. E eles não iriam chegar à terra prometida. O que o povo fez foi tão grave, tão sério, que Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, para a igreja de Coríntios, ele cita essa história, ele conta essa história, ele escreve essa história,
lá em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 12, e ele diz: o que aconteceu com eles foi escrito para que seja exemplo para nós não fazermos, para nós não vivermos assim, e para a gente não perder a bênção, para a gente alcançar a promessa. Que exemplo para nós como igreja, que exemplo para nós como povo de Deus. Amados, deixe-me dizer algo para você. Você que vive a promessa, você que quer a promessa, você que sonha com a promessa, você que está em busca da promessa como eu, não é? Se nós queremos alcançar e desfrutar da promessa de Deus, nós precisamos fazer valer a pena. O que é fazer valer a pena? Ou seja, sair do Egito, mas não morrer no deserto. Números 14, 28 a 30 diz assim, Números 14, 28 a 30, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Nós, se queremos alcançar a promessa, se queremos alcançar a terra prometida, nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração, amado, que nós precisamos fazer valer a pena. E o que é fazer valer a pena? É entender que Deus me tirou do Egito, eu saí do mundo de pecado, eu saí do mundo da condenação, eu fui lavado, eu fui remido, assim como o Jordão representou o batismo, eu também fui batizado nas águas, mas eu não posso morrer no meio do deserto, eu não posso morrer no meio do caminho, eu não posso deixar que a incredulidade, que o medo, que o desespero, que a visão errada que muitos líderes têm, ou enxergam, ou aquilo que eu mesmo não estou conseguindo enxergar, roubem de mim aquilo que a palavra tem falado a meu favor. Eu não posso deixar. Eu não posso tombar no meio do deserto. Qual é a vantagem daquela geração ter saído do Egito e ter morrido no deserto? Qual foi a vantagem? Qual é a vantagem para muitos que saíram do mundo, entregaram a vida para Jesus, mas tombaram aqui no meio da caminhada cristã e abandonaram a fé e largaram tudo e voltaram para o mundo e chafurdaram na lama e muitos partiram até mesmo sem Jesus? Qual foi a vantagem de ter chegado ao conhecimento e não ter praticado o conhecimento? Nenhuma. É por isso que o autor, João, escrevendo às igrejas, ele termina as cartas dizendo: aquele que perseverar, aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que vencer. É por isso que é importante eu e você entendermos isso. Só fazendo uma observação, as cortinas não estão ligadas não, né? As cortinas de ar. Nós precisamos, senão vira uma estufa isso aqui aí, daqui a pouco começa todo mundo a desmanchar em água. Nós precisamos, amados, sair do mundo sim, mas morrer sem alcançar a promessa é lutar em vão. Sabe, é abortar a fé. Não valeu de nada, ou não valerá de nada. Ouvir, crer e não perseverar até o fim, literalmente não vale a pena. Aquele povo saiu, recebe, vê a glória de Deus, a manifestação de Deus, vê os sinais de Deus, e quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, Deus envia 12 líderes. Esses líderes tinham que chegar e falar assim: povo, a terra é linda, a terra é demais, é algo tremendo, é algo poderoso, vai ser difícil o desafio, mas é algo tremendo. A própria liderança mata toda uma geração.
É muito forte a palavra que sai da boca de um líder. É muito forte quando nós ouvimos líderes que não têm sonho, que não têm visão da eternidade, que não conseguem enxergar a glória de Deus, que não conseguem entender que as ovelhas não são nossas, pertencem a Ele. Líderes com visão errada fazem como alguns do passado, chamaram os líderes para si, cometeram suicídio em massa como Jim Jones e tantos outros. Por quê? Porque a visão, ela é dele, não de Deus. Deus enviou, vão lá olhar a terra prometida. Eu quero alentar o coração desse povo, eu quero dizer algo para eles. Eu quero mostrar para eles que para onde eles vão entrar. Gente, eles estavam a um passo, falando assim, a um passo da terra. A um passo. Por causa do incitar da liderança. Todos eles morreram. Aquela geração morreu. Eu vou falar uma coisa para você e preste atenção no que eu vou te falar. Nós somos em quase 10 pastores, 9 ou 10. 10 pastores. 9 casais de pastores. Não fique com a nossa palavra se ela não bate com a Bíblia. Nem a minha, nem do Felipe, de pastor nenhum. Sejam bereanos, procurem na Bíblia, investiguem, nos ajudem a pastorear vocês, mas não fiquem com a nossa palavra, se a palavra que nós pregamos não bate com a palavra de Deus, porque líderes matam pessoas, roubam ânimo, roubam a disposição das pessoas. Por isso, eu e você precisamos, amados, fazer valer a pena. Eu quero chegar na terra prometida, eu quero entrar na promessa de Deus, eu quero alcançar o que Deus tem para mim. Por isso eu não vou morrer no deserto. Pastor, não é fácil isso, né? Não, não é. Por isso você tem que fazer valer a pena e entender, eu não vou morrer no meio do caminho. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu não vou ficar sem alcançar a promessa. Não importa o caminho e nem o tipo de caminho que eu vou enfrentar. O que eu quero é chegar no meu destino, que é a eternidade com o Senhor. Posso ouvir um amém? É lá que eu quero chegar. Pastor, esse caminho está apertado. Se não der para andar assim, eu ando assim. Se não der para andar de pé, eu ando encurvado. Se não der, eu vou caminhando de joelho. Até porque eu não caminho sem joelho. Eu ando ajoelhado, mas eu chego lá. Porque o que me interessa é o fim da caminhada. Eu quero ver aquele portal eterno abrindo-se e o Senhor falar: vinde bendito de meu filho e receba por herança. Eita glória! É isso que eu quero. Eu não quero morrer no meio do caminho. Eu não quero tombar no deserto. Porque se for para eu sair do mundo e morrer no meio do caminho, era melhor ter ficado lá na minha ignorância. Pelo menos eu aproveitava o mundo e as coisas do mundo. Fazer valer a pena é sair do Egito e não morrer no deserto. A segunda coisa, se nós queremos alcançar a promessa que Deus tem para nós, nós precisamos acreditar em Deus e na sua palavra mais do que em nós mesmos. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o que Simão, Jesus pediu, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga, nada apanhamos. Mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Diga, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Sabe, existe um momento na nossa caminhada que a gente precisa parar de ouvir o nosso coração. Porque se existe um órgão que gosta de nos enganar, é o coração. Esse músculo é terrível. Ele gosta de enganar a gente. Ele gosta de mentir para nós. Ele gosta de falar para nós: olha, não é bem assim. Não é bem assim, tipo, tem misericórdia de você. Jeremias, lá no capítulo 17, verso 9 e 10, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Mas olha o que o profeta diz, sendo boca de Deus: não há nada mais enganoso do que o coração. O coração mente para nós. O coração nos engana. É por isso que o salmista diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, por amor do teu nome. Sabe, amado, às vezes na nossa caminhada a gente pensa que está correto, que está tudo certinho, mas a gente está pegando sinais que estão erradas. Nós precisamos que alguém nos guie. Se nós não sabemos o caminho, alguém tem que nos direcionar nesse caminho. E mais do que isso, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não tenho outro caminho, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade, não há nada mais fácil, somente esse é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, e nesse caminho eu sou a verdade que você precisa ouvir. Nesse caminho e nessa verdade eu tenho vida, porque eu sou a vida para você. Tudo que eu preciso para chegar do outro lado, eu encontro nele. Eu não preciso de vicinais. Eu não preciso de filosofia, nem de sociologia. Eu não preciso de absolutamente nada. Eu não preciso, amado, de gnosticismo. Eu não preciso de absolutamente mais nada. Eu só tenho que olhar para Jesus. Eu só tenho que olhar para Ele. Eu tenho que olhar para a palavra. Caminhar pelo deserto é como andar num grande mar, sem algum instrumento, uma bússola ou alguma coisa que indique o caminho da navegação. O deserto não tem lugar para marcar, e era o Senhor com a sua nuvem que conduzia, tanto de dia quanto de noite. Esse povo caminhava debaixo da glória de Deus. Durante o dia, naquele sol escaldante, mais de 50 graus, a nuvem do Senhor mantinha a temperatura ideal para eles caminharem no deserto. À noite, a temperatura cai a 10 graus negativos no deserto, mas uma nuvem de fogo aquecia eles, e eles caminhavam, e eles também descansavam à noite, porque Deus cuidava deles. Deus estava levando eles para a terra prometida. Deus estava levando eles e conduzindo eles para o lugar da promessa. Deus estava falando: vamos por aqui, é por aqui que eu vou levar vocês. Mas se não era do jeito deles, eles murmuravam, eles reclamavam. Eles não suportavam enfrentar um dia de sede, um dia sem comer carne, um dia eles não suportavam nada e já começavam a murmurar. Por quê? Porque lá no mundo, no Egito, mesmo sendo escravos, eles tinham tudo. Eles tinham absolutamente tudo. Para morrer nesse deserto, é melhor a gente voltar para o Egito.
Moisés, a terra é terrível. Aquela terra só tem gigante. Aquela terra devora os seus moradores. Aquela terra, vamos levantar um líder que nos faça voltar para o Egito. Nós queremos voltar para o Egito, a gente quer voltar lá. Se a gente tiver que adorar Faraó, a gente adora. Se a gente tiver que virar escravo, a gente vira. Se a gente quiser trabalhar noites afora, adentro a gente trabalha. Mas a gente quer voltar. A gente não quer morrer no deserto. Quem disse que quando você fez uma aliança com Deus, Deus iria chamar você para morrer no deserto? Quem foi que falou que Deus te chamou para fazer de você um perdedor? Quem foi que falou que Deus chamou você para você passar vergonha? Se você for envergonhado, tem que ser para a glória dEle. Se você morrer, tem que ser para a glória dEle. Se você passar por luta, tem que ser para a glória dEle. Mas existe uma coisa que Deus não tem prazer nenhum, é em expor um filho dEle ao vitupério, simplesmente porque Deus tem problema de ego. Não, a gente precisa entender que há um momento da nossa vida que a gente não consegue acreditar mais. Paulo chegou num momento tão desesperador da vida dele, de lutas, de enfermidade, de problema, que ele disse: eu passei por um momento tão terrível que eu cheguei a me desesperar da própria vida. Mas depois ele parou e falou assim: mas eu já não tenho mais a minha vida como minha, contanto que em mim se cumpra o Evangelho, contanto que em mim se cumpra o meu chamado de Cristo, contanto que em mim se cumpra aquilo que Deus planejou para a minha vida. Então, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. O que Ele fizer, está bem feito. O que eu quero é alcançar a promessa. O que eu quero é chegar do outro lado. O que eu quero é chegar na Canaã celestial. Nós precisamos, amados, entender isso. Não deixar que o nosso coração nos engane. Sabe, Pedro e os seus amigos tinham pescado a noite toda. A noite inteirinha, joga a rede de um lado, joga a rede do outro, joga a rede de um lado. Quem se converse com um pescador depois de uma noite pescando, jogando rede de um lado e não pegar nada, e pergunte para ele como é que ele chega de manhã. E ele chega de manhã, ainda tem que lavar as redes. Por quê? Por causa das algas, por causa de galhos, por causa de capim. E ele tem que limpar a rede, deixar a rede limpa, para não apodrecer, para não ficar cheirando mal com algumas coisas que foi pego e que não era para eles pegarem. Porque a rede vem tudo. Eles estavam lavando a rede. Jesus encosta lá, fala: Pedro, puxa esse barquinho mais para lá. Ele senta lá, ele prega, ele ministra, ele ensina. As multidões, não é para 10, 15 pessoas não, as multidões. E depois ele chega e fala assim: agora pega esse barquinho e a rede, vai para o alto mar e joga lá do outro lado, pode jogar lá. Pedro deve ter olhado para os amigos dele, deve ter olhado assim, olhado no relógio, bocejado. Eu quero é cama, eu quero é dormir. Eu estou cansado. A noite toda, a noite todinha, a noite... Não, ele não fez assim. Ele falou: Senhor, nós pescamos a noite toda. Toda noite nós pescamos. Foi desafiador essa noite, não pegamos nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Nós vamos lançar, o Senhor está falando para lançar, vamos lançar. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lançar a rede. Todo mundo deve ter pensado: ixi, Jesus deixou Pedro doidinho. Vamos lá, gente, vamos lá. O Senhor falou para jogar a rede, vamos lá, vamos jogar. Alguns devem ter pensado: nós vamos jogar a rede porque Ele falou, porque a gente não pegou nada. E agora jogou a rede. Pegaram muito peixe, a rede começou a se romper. Tem horas que a gente tem até dificuldade para acreditar em nós mesmos. Mas nessa hora a gente tem que falar: o Senhor falou, eu vou fazer. O Senhor disse, eu vou fazer. O Senhor mandou, eu vou obedecer. Porque esse é o desafio da fé. A nossa fé nunca é 100%, está no topo. Tem dia que a gente está down. Está lá olhando lá para baixo. Como é que está seu dia hoje? Mas como é que está a sua fé? Firme com Jesus? Como é que está a sua convicção na palavra de Deus? Opa,
Eu posso estar fraco, mas essa palavra me faz forte. E é ela que se cumpre na minha vida e na minha fraqueza, amém? Amados, na hora da nossa fraqueza, a gente precisa acreditar mais em Deus do que... Deus falou, vão lá, olhem a terra, tragam um relatório. Qual é o relatório que eles trouxeram? A terra é boa, mas tem algumas coisas e alguns momentos da sua vida que você precisa tirar o mas. Se Deus está mandando olhar a terra, vai e olhe. Não desanime, não tenha medo. Se Deus está mandando você tomar posse, vai e tome. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós precisamos, amado, de pessoas que nos coloquem para cima e não para baixo. E por último, se queremos tomar posse, alcançar e desfrutar da promessa, nós temos que desfrutar, ou melhor, enfrentar os desafios sem dar ouvidos aos incrédulos que estão no nosso meio. O grande problema de Israel não eram os povos vizinhos. O grande problema de Israel eram as pessoas que estavam dentro. Não foram os filisteus, não foram os cananeus, não foram os jebuseus, não foram os heveus, não foram os amorreus que trouxeram um relatório. Foram 12 líderes das tribos, que já tinham visto a glória de Deus no Egito com as 10 pragas. Viram o Senhor abrir o Jordão. Tinham visto a glória de Deus com eles. Aliás, abriram o Mar Vermelho. O Jordão não, porque eles não tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles já tinham visto o faraó e todo o exército deles morrerem afogados. Não o faraó, mas os soldados de faraó morrerem afogados. Eles tinham visto a glória de Deus. Aí você fala, meu Deus, esse povo é burro demais. Como é que eles fazem isso? Deus já tinha mostrado tantas coisas. Ei, Deus já te mostrou tantas coisas, querido, que você não conseguiu crer. Deus já te mostrou tanta saída, tantos escapes que você não foi, porque você não conseguia crer. Deus já te mostrou tantas outras saídas e alternativas que você deixou para lá, porque você não conseguiu crer que era dele, por falta de conhecimento da palavra. Tantas oportunidades, tantos ventos que já sopraram na sua direção, e que já se passou e foi embora, e você deixou para lá. Por quê? Porque, amados, o que nos mantém firme em Deus não são os sinais externos que Ele faz, mas é a nossa vida de intimidade com Ele. Posso ouvir um amém? Repita comigo: o que me mantém firme em Deus não são os sinais externos que Ele faz, mas a minha vida de intimidade com Ele. Se tiver sinal, eu creio. Se não tiver sinal, eu creio. Se Deus fizer, Ele é. Se não fizer, o Senhor o deu, o Senhor o louvado. Isso é fé. Isso é firmeza na palavra. Isso é firmeza em Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram desafiados, que ele falou assim: se Deus quiser nos livrar, pois bem, Ele que nos livre. E se Ele não quiser nos livrar, Ele que não livre. Agora uma coisa, fique sabendo, ó rei: se dobrar diante da sua imagem, jamais. Meu Deus, Deus livrou eles da fornalha, livrou? Livrou ou não livrou? Não livrou. Porque Deus nem sempre nos livra da fornalha, mas sempre nos livra do fogo na fornalha. Você entendeu isso ou não? Quem recebeu isso? Se você está na fornalha e ela está te consumindo, tem alguma coisa errada, não foi Deus que permitiu você estar aí. Receba isso e é profético na sua vida.
Se você está na fornalha e ela está te consumindo, não foi Deus que te colocou aí. Não se você não estiver em paz. Porque deixa eu corrigir. Senão vocês vão pensar que os grandes mártires do passado morreram tudo em pecado. E não foi. Mas Deus jamais vai sacrificar um filho se não tiver um propósito. Jamais. Enfrentar os desafios. O nosso maior desafio, amado, são os incrédulos. João, 2 João, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Versículo 7 ao 11. Preste atenção nesse texto. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam a plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina... Voltou ou não voltou? O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o receba em casa, nem lhes deem boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. A palavra de Deus, ela é poderosa, e algumas traduções diz: cuide para que ninguém tome aquilo que é seu, aquilo que você ganhou. Sabe, amados, quando eu olho para aquele povo lá no deserto, eles estavam a um passo de tomar a bênção para eles, de entrar na terra prometida, e a maior prova disso é que Josué, junto com a nova geração, entrou. Caleb e Josué, junto com a nova geração, entraram 40 anos depois. Isso é a maior prova de que Deus não mente. Deus disse: vocês não vão entrar. Mas quando todo mundo morreu daquela geração, com exceção de Josué e Caleb, eles entraram. E eles tomaram posse da terra. E eles venceram. Mas a aliança continuou. Quando eles erravam, eles sofriam derrotas. Porque nós temos que permanecer em Deus. Os incrédulos são o grande problema da nossa vida. Mas eles não estão lá fora. Eles estão aqui dentro. Eu lembro que quando nós viemos para cá, para esse lugar, a gente foi muito criticado na época. Mas muito criticado. Aí tinha uns irmãos que falavam assim: ele vai ver a calça dele rasgar, porque está dando um passo mais largo do que a perna. E alguns irmãos vieram e falaram: pastor, falaram que o senhor está dando um passo maior do que a perna e a calça vai rasgar. Não tem problema, ventila. Não tem problema nenhum, estou precisando de um arzinho. Ventila. E eu sempre costumo falar o seguinte: se você não crê, não roube a minha fé. Vem comigo, mas não roube a minha fé. Nós não precisamos de pessoas que roubam a nossa fé, mas a gente não se recusa a levar conosco o incrédulo, desde que não nos perturbe. Vamos em frente. Vamos em frente. Nós somos assim. Eu estou aqui para ouvir o que Deus fala, você está aí para ouvir o que Deus fala, vamos em frente. Nós temos uma cidade, um país para conquistar, e nós temos uma terra prometida para alcançar. O inimigo vai se levantar, vem com tudo contra você, ele vem com força contra a gente, mas ele vem e vai para a lona. Por quê? Repita comigo: maior é o que está em mim, é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Você crê nisso, sim ou não? O que está em mim, o que está em você é maior. Com o povo de Deus era maior. Quando aqueles 2 vigias foram visitar Jericó, eles chegaram na casa daquela mulher, que me fugiu o nome, vocês lembram? Nem me lembro o nome. Raabe. Como foi que ela recebeu eles, vocês lembram? Estamos ouvindo
o que Deus está fazendo através de vocês. Jericó está intransponível, toda fechada. Nós estamos com medo de vocês. A fama de vocês é tremenda. O povo que chega aqui fala que por onde vocês passam, vocês são os blackbusters. Vocês arrastam um quarteirão, vocês saem destruindo tudo. Nós estamos com medo de vocês. O que vocês querem? Fica quietinha. Se você não fala nada, quando a gente voltar para tomar posse da terra, você amarra um fio escarlata no muro e a gente livra você e toda pessoa da sua família que estiver dentro da sua casa. Ninguém vai mexer com você, mas esse é nosso trato com você. Os moradores foram lá, ficamos sabendo que teve 2 pessoas aqui. Ela falou, não, aqui? De fato, passou mesmo. Mas eles foram embora. Faz tempo que eles foram. Eles estavam escondidos, lá no telhado, lá no sótão. Eles saíram. Quando o povo veio, quando Israel tomou posse, Raabe entrou na linhagem, na descendência de Jesus, porque ela ousou acreditar na palavra que homens de Deus trouxeram para ela. Deus nos deu esta cidade. Ei! Quando que você vai ficar ouvindo vozes que não são do céu, lendo coisas que não vêm de Deus, acreditando em coisas que não edificam a sua vida? Deus tem algo tremendo para você, mulher. Deus tem algo tremendo para você, homem. Deus tem algo poderoso para a sua família e para a sua casa. Deus não chamou vocês para serem perdedores ou pessoas que vivem de derrota em derrota, mas de vitória em vitória. Mesmo no meio das lutas, Jesus Cristo é a nossa vitória. Mas existem pessoas que elas têm um problema grave. Elas dão mais ouvido aos incrédulos do que para Jesus. Hebreus nos fala o seguinte, que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Existem pessoas que elas falam assim, eu fico de olho na cruz. Eu, quando estou passando por luta, eu olho para a cruz. O que você vê na cruz? E preste atenção no que eu vou falar para você. Você não cortar o texto e pensar que estou falando heresia. Quando você olha para a cruz, você vê Jesus, sim ou não? Ali tem um homem que para o inferno e para as pessoas dali, ali tem um perdedor. Como assim, pastor? Ali tem um perdedor. Quando ele fala, está consumado, ele expira, o inferno faz festa, o inferno pula, o inferno canta, o inferno fala, vencemos esse miserável, ele agora está morto, ele agora, de repente eles escutam um som de alguém entrando lá no inferno, é tum, o etum é meu, é tum, ele chega lá, quem que chega lá? Jesus. Fala aqui, ó, Satanás, dá a chave do inferno, me dá a chave da morte, porque agora ela me pertence. A morte e o inferno está comigo. Uau! Ei! Ele venceu! Mas no domingo, presta atenção, domingo, foram umas irmãs, porque irmã, quando dá para falar, fala com vontade, né? E foram lá as irmãs. Chegaram lá, viram o sepulcro aberto. Um ser sentado. Algumas traduções dizem que ele estava sentado sobre a pedra, outros diziam que ele está do lado. E eles, quem que vocês estão procurando? Então é que sexta-feira nós deixamos um corpo aqui, era de Jesus. A gente veio aqui para embalsamar ele. Vocês estão procurando? Dentre os mortos, aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Você tem que parar de olhar para a cruz e começar a olhar à direita do Pai. Jesus está sentado lá, ó, à direita do Pai. Porque quando a gente olha para a cruz e nós estamos desanimados, a cruz já está em nós. Amado, presta atenção. Fala comigo assim, a cruz é porta de entrada, não é o fim do caminho. Fala novamente, a cruz é a porta de entrada, não é o fim do caminho.
Tem gente que passa pela cruz, escorrega no sangue, dali não sai, pelo amor de Deus. Você passa pela cruz, pisa e sai, vai caminhando. Eita, agora eu estou habilitado para chegar na terra prometida. Agora sim, agora ele é comigo. Agora eu vou alcançar. Sai, capeta, sai da minha frente, porque eu estou indo na força e no poder do Senhor. Amém? Eu não me furto às lutas. Eu só não aceito ser derrotado por elas, porque o meu Deus é vencedor. Mas dependendo de como você olha, dependendo de como você vê, dependendo de como você enxerga, sabe, com a autoestima lá embaixo ou com a baixa estima lá em cima, se você olhar sempre dizendo não dá, não vai, não consigo, não posso, ei, pelo amor de Jesus Cristo, Ele te fez um vencedor. Não é o tamanho das lutas, é o tamanho do seu Deus. Você pode ser um gigante e um anão te derrotar, mas você pode ser um anão e derrotar um gigante. Sabe por quê? Porque não é o tamanho da sua estatura, é o tamanho do seu Deus que muda a sua história. Para de enxergar com uma visão míope, tacanha, perrengue, pequena. Ai, eu não posso, ai, eu não aguento, ai, não dá, ai, não, esse deserto está demais. Pastor, essa luta é terrível. E quem disse que tem luta bonita? Pastor, essa luta não é fácil. E quem falou que tem luta fácil? Pastor, eu não estou suportando. Está faltando palavra. Por quê? Porque Deus jamais vai te dar uma prova que você não consiga vencer. Ele sempre dá na medida do suportável. Sim ou não? Coloque-se de pé. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.